Cara, qualquer. Pessoal, eu vi que tem muita gente que tá totalmente aí a par do que tá acontecendo em relação aos novos acontecimentos, às novas divulgações que tiveram aí sobre os arquivos envolvendo aí o Epstein, né? Jeffrey Epstein. Pra quem não sabe, cara, ele era alguém super influente na elite ali americana. Era um cara que tinha um contato com políticos, era um cara que tinha um contato com bilionários, era um cara que tinha contato com príncipes, princesas, com figurões de Hollywood. Então, assim, era um cara ali que dominava a cena toda. E assim, ele tinha uma ilha, tá? Olha só pra vocês verem, uma ilha onde acontecia as maiores barbaridades que você pode imaginar. Se você acha que o filme de terror, o pior filme de terror que você assistiu, é triste, é assim difícil de engolir, é porque vocês não sabem e nem nós não sabemos tudo o que se passou nessa ilha. Cara, eu tô falando assim de bagulho satanista da pior coisa que você possa imaginar. É engraçado ver gente que não acredita em Deus quando a gente vê uma coisa dessa, porque se não existe Deus, não deveria existir Satanás, né, o diabo. E essas pessoas aqui não são nada além de demônios que servem a alguma coisa assim pior do que elas, porque não é possível esse tipo de coisa. Cara, assim, eu vou falar algumas das coisas aqui, tá? Algumas das coisas que foram divulgadas e que estão aparecendo muito. Eu não vou falar as piores, mas tem coisa assim, cara, do nível que se você fosse um roteirista do filme de terror, você não teria pensado nas coisas que essa galera fez e continua fazendo, tá? Essa elite de Hollywood que vive pregando aí, sabe? Pregando o amor, pregando a compaixão, são os piores demônios que vocês podem. Então, mas eles geralmente pregam uma compaixão, eles geralmente querem se passar assim de moralmente superiores, exatamente por causa disso, porque eles sabem que a consciência deles está ali cobrando eles, né? Fala, caraca, você é uma pessoa horrível, então, mano, você precisa fazer alguma coisa para desfazer esse mal aí, ó, que você fez. E aí o jeito que eles fazem isso é através do discursinho barato deles, né? Recentemente foi lá Justin Bieber, a Billie Eilish lá fazer discurso falou tipo, ninguém é ilegal aqui nos Estados Unidos, porque essa daqui foi uma terra que foi roubada dos indígenas, então ninguém é ilegal. Ah, mas vá você entrar na casa deles lá, na mansão deles lá em Hollywood, que também era terra indígena, né? By the way, mas vai você entrar na mansão deles para você ver se eles não vão chamar a polícia e falar que você está ilegalmente invadindo a propriedade deles. Vai lá, faz isso para tu ver o que vai acontecer com você. Tem que imaginar. Eu peguei aqui, pessoal, só algumas das conspirações que aparentemente não são tão conspirações assim, beleza? Eu já peço desculpa porque assim é muito material, tá? É muito material e o tempo todo o pessoal tá revirando mais as páginas à procura de mais assuntos, beleza? Bora começar com Bill Gates, né? E sobre o envolvimento do Bill Gates e desses figurões políticos a respeito da nossa tragédia que teve, né? No mundo inteiro. Vocês sabem do que eu tô falando, eu não vou ficar repetindo porque o YouTube não gosta. Mas aquela tragédia que envolveu o mundo inteiro com um certo vírus. Pois é, pessoal, assim, mais uma vez, assim como eu falei mais cedo, né, sobre como o movimento framboesa é uma farsa, e uma farsa desenvolvida por essas mesmas pessoas que eu tô falando aqui, isso é só a ponta do iceberg. Imagina, isso aqui é o que foi divulgado. Isso aqui é o que está sendo comentado. Imagina agora o que é comentado, o que é falado, o que esses caras tramam por detrás dos panos. Mas bora lá, esse meio aqui envolve o Bill Os caras realmente estão jogando war com o mundo, né, mano? O mundo é um grande tabuleiro pros caras. Gates com o Jeffrey Epstein, tá? Olha só, o Bill Gates falou o seguinte: Larry e eu trabalhando nas entregas para o tempo no BGC3 desde que conversamos. A pedido de Larry, conversei com Roger, Mark, Chris, Trevor, Geoff e na próxima semana com Bose, Jonah. Todos oferecem orientação, ideias e sugestões. Enquanto Larry trabalha para reunir toda a documentação necessária, estamos tentando garantir que aproveitemos ao máximo esse tempo. Até aí, nada de esquisito, né? Aqui, ó, áreas em que estou interessado em termos de escopo. Esse aqui é o Bill Gates, fala com o Jeffrey, olha só. Saúde doméstica e neurotecnologia, ciência do cérebro. Proponho estes como entregáveis. Por favor, diga ao Larry e eu saberemos o que você pensa. Entregáveis. Olha só. Melhorar o acesso e a segurança dos dados pessoais de saúde. Plano e ou recomendações para um sistema digital baseado em provas de conhecimento zero
para proteger informações privadas de saúde pessoal, permitindo o acesso a informações sobre gastos pessoais digitalmente redigidas. Até agora não parece nada demais, né? Olha só, relatório técnico a informações sobre gastos pessoais, saúde do consumidor nos Estados Unidos. Que já começa a ficar meio estranho, né? Ele quer relatórios privados do pessoal lá dos Estados Unidos, né? O que eles gastam com relatórios médicos, né? Gastos. Aqui, ó, relatório técnico e ou recomendações sobre neurotecnologia relacionada a doenças crônicas degenerativas nos Estados Unidos. Então, sim, se fosse uma coisa boa, eles estariam pesquisando para solucionar essas doenças, né? Mas, continuando. Relatório técnico ou recomendações sobre neurotecnologia como armas na inteligência e defesa nacional. Beleza? Olha só a 6, a 5, desculpa. Recomendações de acompanhamento e ou especificações técnicas para simulação de pandemia de cepas. Ixi, falei a palavra que eu não queria. Eu feliz em fazer qualquer outra coisa que seja útil ou adaptar ao longo do caminho. Obrigado pela oportunidade. Cara, é muito estranho esse negócio de simulação de pandemia de cepas, né? Principalmente se você juntar com esse outro e-mail aqui do Jeffrey Epstein para outra pessoa. Deixa eu só pegar aqui para vocês verem, cara. É incrível o nível que esse pessoal chegou. Olha só. Segue em anexo uma minuta da agenda para reunião sobre a preparação para pandemias conforme solicitado. Vamos discutir os próximos passos, por exemplo, como envolver oficialmente a OMS e o CICV, ou seja, co-branding. São caras relacionados às coisas que vem acontecendo no 2015 e 2017, os caras estavam se preparando para pandemia. Mundo, pessoal. Isso aqui é muitas vezes tratado como teorias de conspiração. E agora está sendo escancarado que várias dessas teorias de conspiração são reais. Inclusive, o nome de vários artistas. A gente tá vendo sobre o caso do Epstein aqui. Os ricaços, né? Bill Gates, o Epstein, o Elon Musk. E aí os caras estão falando em 2015, 2017, os caras estavam falando sobre se preparar para uma pandemia. A maioria desses artistas odeia o Trump, só pra falar assim, só pra citar. Por exemplo, a Beyoncé e o Jay-Z, eles foram removidos do catálogo do Spotify. Vocês têm ideia disso? A Beyoncé já perdeu mais de 10 milhões de seguidores no Instagram. E ele simplesmente, o Jay-Z, que é o marido dela, deletou a conta dele. Eu ouvi falar, né, pelo menos notícias aí, eu não sei se é real ou não. Desculpa, só desligar aqui. Que o Jay-Z simplesmente pegou um jato e vazou. Ninguém sabe pra onde ele foi. Tá? Saiu dos Estados Unidos. O caso dos framboesas eu já vi mais cedo. Deixa eu ver mais o que eu peguei aqui pra vocês verem. Olha essa parte aqui relacionado aos judeus. Direto eu vejo essa teoria de conspiração, né? Que quem puxa as cordas aí do progressismo que a gente vê hoje em dia são os judeus, tá? Muita gente é contra essas teorias, muita gente é a favor. Mas olha só esse e-mail aqui que o Jeffrey Epstein, né? Esse cara envolvido com todos os magnatas e elite global, falou pra si mesmo. Ele mandava e-mails pra si mesmo, tá, pessoal? Eu acho que até pra se defender, né? Porque ele teria várias provas contra várias pessoas. Mas olha só o que ele disse. Aqui, ó. Na minha mesa de jantar eu perguntei: por que vocês, direitistas, são tão antissemitas? É só falar, pessoal, nesse escândalo aqui, ó, tem direitista, tem canhoteiro, todo mundo ali, tudo endemoniado, tá? Tudo desgraçado, satânico. Mas bora continuar. Aqui, ó. Um deles disse, tá? Olha só o que o direitista falou. Historicamente, sabemos que, na verdade, são os judeus por trás dos governos que puxam os cordões. Eu disse no caso o Epstein, né? Que é o como quem? E um apontou pra mim, e todos começaram a gargalhar. Os caras apontaram pro Jeffrey Epstein, né? E o cara disse: como você explica que em apenas 3 dias houve príncipes, primeiros ministros e outros ministros, e 2 presidentes de organismos mundiais? Aí o Epstein falou: culpado. Que engraçado, gostaria que você estivesse aqui. Cara, ele admitindo que ele estava, na verdade, seguindo ordens de judeus. Olha que loucura o que está sendo jogado aí para todo mundo ver, pessoal. Isso aqui foi por muito tempo teoria de conspiração. Vai ter gente ainda falando que é teoria de conspiração, mas tá aí. Agora, essa parte que é bizarra e envolve aí o George Bush, tá? Ex-presidente dos Estados Unidos. Aqui fala o seguinte, é um e-mail, né, como sempre. E lá fala assim, ó: ele também tem mais a nos contar, disse ele. Ele também testemunhou homens afro-americanos fazendo nananã com mulheres brancas loiras, todas sangrando durante a relação nananã. Ele foi vítima de um tipo de sacrifício ritualístico, no qual seus pés foram cortados com uma cimitarra, mas não deixaram cicatrizes. No iate, ele testemunhou os... Cara, eu não sei se eu posso falar essa palavra aqui. Tenta ler aí, pessoal, por favor. Mas são os mini-humanos, né? Sendo desmembrados, seus intestinos removidos, indivíduos comendo as fezes desses intestinos. Cara, que visão satânica, né? Isso aqui são rituais satanistas.
A gente só vê isso em filmes, assim, nos piores filmes. E é realidade. Ah, cabuloso. Isso aqui tava acontecendo, tá acontecendo. Aqui fala o seguinte, ó, ele também foi estu por George Bush, né? Então, segundo aqui, o George Bush tava estu um homem e ele teve aí os pés dilacerados e nesse mesmo evento eles viram homens negros negociando as mulheres a ponto de sangue. Ah, não, cara, eu tenho certeza que eu vou ter que fazer uns bip aqui nesse vídeo. Mas, assim, ele foi vítima de um sacrifício ritualístico e eles desmembraram um mini humano e viram o seu intestino com... Meu Deus, cara. Tipo assim, vai sair muita coisa ainda, tá? Vai ter muita merda jogada no ventilador. É a esquerda jogando pra Biden também está envolvido. direita, a direita jogando pra esquerda. Mas ali tem gente dos dois espectros políticos, tá? Eu já vi gente querendo colocar o Elon Musk, falando que ele tava, mas a única coisa que tem lá é ele perguntando se ele poderia ir, né? Tipo, se convidando pra uma festa, ele mesmo não tá no meio da bagunça. O presidente, né, o Donald Trump, né, eles falam, o Donald Trump tá envolvido, o nome dele apareceu. Sim, cara, mas todas as vezes que apareceu de modo ativo, né? É o Jeffrey Epstein falando que odeia o Trump, que acha ele burro, que toda a célula do corpo dele é má. Então, assim, como que a gente vai julgar esse caso? Porque a gente tá falando de um cara, que é o Jeffrey Epstein, que era o influenciador satânico do negócio, que promovia as coisas mais bizarras aí, amando, segundo aqui do negócio, de judeus, e ele odeia o Donald Trump. Então, assim, como é que fica? Enfim, pessoal, assim, se eu ver mais coisas lá, pior que tem muita coisa, tá? Mas, assim, qualquer coisa eu trago outro vídeo pra vocês. Tá saindo. Cara, bizarro isso daí, mano. Bizarro. E o pior é que todo mundo queria que esse caso, né? Esses files, né? Eles fossem liberados para tentar de alguma forma incriminar o Trump. No final das contas, acabou incriminando só o pessoal da esquerda, né? Quer dizer, tem um pessoal de direita que também caiu nisso daí, mas o alvo principal dos caras que era o Trump, né? Por isso que estavam enchendo o saco pelos esquerdistas para liberar isso daí. Liberou e agora os malucos estão tipo, tá, cadê os bagulho incriminando o Trump? Não tem. Infelizmente, é isso pra eles. Sobra nada pros betas. Enfim, galera, voltamos quinta-feira com as lives 7 horas da noite. E até lá. Se cuidem, boa noite pra vocês.